Se alguém quer entender a evolução humana, tem que estudar os fósseis de Israel, porque nos diz muito, não apenas sobre a população local em tempos pré-históricos, mas sobre outras populações ao redor do mundo. Quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos que o professor Israel Hershkovitz, que está pesquisando sobre esse assunto. É isso aí. Olha só, olha a descoberta que fizeram em Israel. E um outro dado eu vou te dar aqui. Você sabia que a presença de humanos na terra de Israel remonta a 1,5 milhão de anos atrás? É isso mesmo, eu vou te falar num artigo excelente que saiu no Jerusalem Post esses dias, na verdade, essa semana, dia 8 de julho de 2021, um artigo maravilhoso que nós vamos falar de uma nova, vamos dizer, uma nova espécie de humano, se é que nós podemos dizer assim, ok? Então, eu já peço para você deixar o seu ahavte nesse vídeo, pois é um assunto maravilhoso que envolve aí a criação da humanidade, o ser humano, pesquisas que acharam. É um vídeo maravilhoso. Também deixe o seu ahavte nesse vídeo, me ajuda demais. É 1 segundo para você clicar, deixar o seu ahavte se você gostar do vídeo. E também tem o meu curso de hebraico. Se você deseja aprender o idioma sagrado aí do conforto da sua casa através de um método israelense. Perfeito? Então vamos lá. Não é novidade que Israel é uma ponte entre o continente asiático, africano e europeu. Se você não sabe, Israel, olha só a minha caneca de Jerusalém, certo? Israel fica no continente asiático. O Oriente Médio não é um continente, certo? Então Israel está bem próximo ali à margem do mar Mediterrâneo, tendo abaixo, Israel faz fronteira com o Egito, que já fica na África, e Israel faz fronteira com a Jordânia, com a Síria e com o Líbano. Próximo de Israel, bem pertinho de Israel, não faz fronteira direta, mas bem perto, nós temos o país atual da Turquia. E se você não sabe também, a Turquia, ela é um dos únicos países que está em dois continentes ao mesmo tempo. Existe a parte europeia da Turquia, o mesmo país, ele fica na Europa, e existe a parte que fica na Ásia, certo? Então a Turquia é um país bem interessante com essa característica. Mas Israel, até hoje, desde os tempos pré-históricos, e nós vamos falar aqui segundo o que esse professor está falando, Israel é uma ponte entre África, entre Ásia e entre a Europa. Exatamente, está localizado num lugar muito estratégico. E possivelmente isso foi o que os nossos ancestrais, os humanos pré-históricos, também já detectaram essa característica na terra de Israel. Olha só, arqueólogos descobrem que a presença humana na Terra Santa de 1,5 milhões de anos atrás tem muitos segredos a revelar. Você viu que eu coloquei aí no título, na capa desse vídeo aí, três caveiras, né? Que na verdade são fósseis humanos descobertos em Israel, isso na Universidade de Tel Aviv. O professor Israel Hershkovitz está segurando dois pedaços de osso fossilizado de um tipo até então desconhecido de humano primitivo, descobertos no sítio de Nesher Hamla. Então, olha que interessante. No mês passado, novas pesquisas israelenses fizeram ondas ao redor do mundo, oferecendo evidências testemunhando a existência de um tipo humano antigo até então desconhecido. Eles batizaram esse ancestral, este humano, como Nesher
Ramla Homo, como os especialistas estão falando. Nomeando este grupo após o local onde os ossos fossilizados de um indivíduo foram descobertos. Acredita-se que estes seres humanos tenham vivido na área cerca de 130 mil anos atrás, na terra de Israel, certo? Com ancestrais também vagando pela terra de Israel há cerca de 400 mil anos atrás. É muito interessante essas descobertas. Essa descoberta representa apenas a recente contribuição que as expedições arqueológicas e pesquisas realizadas em Israel ofereceram ao campo da evolução humana, certo? Os estudiosos explicaram neste artigo do Jerusalem Post que a localização da região é como se fosse uma ponte terrestre entre a África, a Europa e a Ásia, certo? Então, é bem interessante essa pesquisa, eu recomendo que você leia esse artigo que está no Jerusalem Post, está na capa do Jerusalem Post, né? Bom, nós sabemos que nós estamos no ano judaico de 5.781, certo? Nós estamos no ano judaico, no calendário judaico de 5.781. Os judeus acreditam que há 5.781 anos atrás nós tivemos a história de Adão, quando Deus insufla a vida em Adão. Então, a partir do momento que Adão passa a ser alma vivente, segundo o relato bíblico, foi há 5.781 anos atrás, certo? Tanto que a contagem bíblica ela não termina em Era Comum ou antes da Era Comum e depois da Era Comum, como nós ocidentais acreditamos, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Não teve divisão nessa questão. Mas tem uma linha de pensamento aqui que o Adão tinha ancestrais, certo? Então Adão foi este primeiro homem que foi insuflada a alma. Então nós vamos entrar aqui numa área bem polêmica aí, que muitos não acreditam, mas muitos também acreditam, que no caso é a evolução da espécie humana. Não é que a espécie humana ela evoluiu de outra espécie, ou seja, de um macaco, por exemplo, ou de um primata. Tá? Aqui no caso nós estamos falando da evolução da própria espécie. Quando nós lemos o relato bíblico de Gênesis, parece tudo muito rápido, parece tudo muito fácil, parece tudo na mesma hora, né? Deus cria o primeiro homem, Adão, do pó da terra e sopra nas suas narinas e ele passa a ser alma vivente. Mas, na realidade, já se encontraram vestígios de humanos há 400 mil anos atrás, como que Adão pode ter 5.781 anos? Então, essa explicação, na verdade, esses ancestrais de Adão, eles foram evoluindo até chegarem em um ser, no caso Adão, certo? E nesse ser preparado para receber esse sopro divino, que ele passou a ser, vamos dizer, alma vivente. É como se a espécie humana fosse evoluindo. Essa é uma explicação bem interessante, que eu também acredito nessa explicação. Eu não acredito que o ser humano possa vir de outra espécie, uma evolução de outra espécie, e sim uma evolução da própria espécie humana. E isso explica agora vamos dizer, essa contradição de datas. 5.781 foi quando Adão, não o primeiro homem, mas esta evolução de Adão estava pronta para receber o sopro divino. É um assunto fantástico, que eu amo esse assunto. Aí nós estamos falando de muito tempo atrás. Então foi isso que encontraram, foi isso que acharam. Muito interessante essa matéria do Jerusalem Post. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo a sua opinião, pois é muito importante
que você escreva, use o espaço para comentários aí, pois eu quero muito saber, perfeito? Fique na paz, veja os demais vídeos, Shalom, Shalom, Ulehitraot, que significa Shalom, Shalom e até breve, tchau, tchau.